Olá, eu sou a Lígia Maria, sou artista visual, artesã, arte educadora e no encontro de hoje a gente vai aprender a fazer o ponto caranguejo. Esse ponto, ele, como o próprio nome diz, é feito de trás para frente. Como assim, de trás para frente? No caso, eu sou uma pessoa destra, normalmente o trabalho de crochê a gente faz aqui, da direita para a esquerda. E o gesto do meu punho e de todo o meu movimento é esse, né? Eu laço o fio, faço esse gesto aqui, certo? Nesse caso, como é um ponto caranguejo, eu não viro o meu trabalho, é o ponto que vai acontecer da esquerda para a direita. Então, para isso, preparei aqui uma base com alguns pontos meio alto, né? Pra gente ter aqui uma base de correntinhas. Esse ponto é utilizado como acabamento de peças. Então, sobre ele, normalmente a gente não faz nenhum outro ponto, né? Ele serve como acabamento, ele cria um efeito, né? Uma estética diferente da estética das correntinhas e ele também dá uma firmeza maior para esse final de peça, enquanto com as correntinhas tem uma certa elasticidade. O ponto caranguejo ajuda a dar uma firmeza maior nesse acabamento no final da peça, tá bem? Então, sobre essa base, a gente vai fazer alguns pontos e eu vou explicando conforme eu for executando. Para isso, então, eu vou subir aqui uma correntinha. No mesmo ponto de base, que é esse ponto aqui primeiro, eu vou introduzir a minha agulha, olha só como já muda o meu gesto, né? Olha como minha agulha vai lá para trás, para então ela vir para dentro do ponto de base, laço o fio que vem do novelo, fico com 2 pontos na agulha, e aí fecho o meu ponto. Então, o ponto caranguejo é um ponto baixo feito de trás para frente. Mais uma vez, no próximo ponto de base, eu já giro a minha agulha, introduzo no próximo ponto de base, olha como a agulha se comporta, né? Eu trago de trás para frente, aqui ela vai quase que reta. Laço o fio que vem do novelo, 2 pontos na agulha, novamente laço o fio e fecho o meu ponto. E aí, essa linha que vem do novelo, olha como ela se comporta também, ela vai se posicionando entre um ponto e outro. Então, vamos ver como acontece aqui, né? Novamente, opa, giro a agulha, introduzo no próximo ponto de base, deixo a linha se acomodar, ó, entre um ponto e outro, laço o fio que vem do novelo, seguro aqui a base do meu ponto, novamente laço o fio e fecho o ponto. Novamente, o próximo ponto de base. Ó, giro a minha agulha, introduzo no próximo ponto de base, laço o fio que vem do novelo. Novamente, a agulha dá um giro para trás, né? 2 pontos na agulha, laço o fio e fecho o ponto. E é muito, a gente vai querer automatizando, né? Quando a gente já conhece. Quando não, vai entendendo o gesto. É interessante que você vá compreendendo o gesto e deixando ele acontecer, sem ficar muito rígida, porque aqui exige mais ainda esse movimento de punho, né? E essa tensão que a gente cria na linha, a gente tem que saber o momento. É interessante de sentir, né? O saber é o sentir, o momento de eu liberar a linha e de eu tensionar essa linha que vem do novelo para o ponto acontecer, tá? Então, não é interessante que ele não aconteça tão tenso, né? Tão firme assim, mas também não tão solto, senão ele fica muito desmiolado. Então, ele cria esses carocinhos, que no final dá um efeito muito legal. Olha como fica aqui em cima, né? Como se fosse, na costura, né? Como se fosse um chuleado. Então, tá. Vou lá, novamente, introduzo no próximo ponto de base. Automaticamente, ó, a agulha já vai ao encontro do fio que vem do novelo. Laço o fio, 2 pontos na agulha,
Laço o fio novamente, fecho o meu ponto. É interessante de ver o gesto da mão, né, com todos os dedos, do punho, né? Então, eu introduzo no próximo ponto de base, laço o fio que vem do novelo, ficando 2 pontos na agulha, laço o fio novamente, fecho o meu ponto. A linha tá lá, ó, tá lá atrás, quando normalmente a linha estaria na outra direção, né? Ela tá lá atrás e ela já se acomoda entre um ponto e outro. Vai lá, introduz, laça o fio, ó, ele já se acomodou. Então, eu tenho que ter uma leveza e uma fluidez para que essa linha venha, né? Se eu ficar muito tensa e segurar muito a minha linha aqui, né? Aqui, eu não crio espaço, nem acômodos da linha sobre o ponto. Então, a linha precisa se acomodar sobre o ponto para criar esse efeito também, né? Então, eu tô pegando normalmente, assim, sem muito segredo, o ponto, onde normalmente a gente pega quando a gente fala, introduz e faz o ponto sobre o ponto de base. A gente também pode pegar apenas uma alcinha. Eu quero fazer um ponto caranguejo apenas na alcinha de trás, né? Então, eu introduzo aqui em cima do ponto de base, apenas a alcinha de trás. Laço o fio que vem do novelo e faço o meu ponto. É um efeito que eu posso criar também, uma variação, e aí eu crio um outro efeito aqui, ó. Então, tá aqui a alcinha, aqui a base do próximo ponto. Eu introduzo a agulha dentro do ponto, em cima, pegando apenas a alcinha de trás. Então, veja, né? A agulha vem de trás para frente, introduzo no ponto e ela gira. Automaticamente ela já tá pronta aqui, ó. Eu acho que é só nesse ponto, não conheço outro, que o gancho se comporta dessa forma, o gancho virado para baixo, porque automaticamente ele já vem e laça a agulha que vem do novelo. E aí a gente ajusta ele. Novamente, dessa outra forma possível, né? Pegando somente a alcinha de trás. Laço o fio. Mais uma vez, ó, a agulha lá pra trás. Ó, o meu punho aqui, ó, permitindo que a agulha vá lá pra trás. Meu punho gira e traz a agulha aqui pra frente. Ó, como ela se comporta. Laço o fio. E aí, eu fecho meu ponto. Então, se eu faço dessa forma, pegando apenas a alcinha de trás, aí já cria um outro efeito, né? Um outro resultado estético que fica também muito bonito. Vou fazer alguns pra gente comparar aqui, um e outro. Olha esses que a gente fez e pegou apenas a alcinha de trás, então aí aqui fica aparente as alcinhas da frente, né? Que fica muito legal também. E esse daqui quando a gente pega o ponto cheio, né? Ficando dessa forma. Vou voltar a fazer o ponto cheio aqui, pegando o ponto inteiro, com uma certa fluidez, para vocês verem como é que o corpo todo, né, o gesto acontece. Né? Então, aqui a gente tem que deixar todo o gesto acontecer. Deixa eu liberar aqui mais linha. Mais uma vez. Além do punho, todos os dedos envolvidos, como todos os pontos de crochê que a gente faz, como é que eu envolvo todos os meus dedos neste fazer, né? Esse dedo que segura, porque veja só, tem esse dedo segurando o ponto, ó, até aqui, ó, esse dedo segurando o ponto. Olha, ele não solta, né? Ele não sai dessa posição que ele tá aqui para segurar. Tem gente que usa o dedo do meio, eu prefiro usar o dedo anelar, né? Introduzo.
posso segurar aqui o ponto, posso girar um pouquinho mais a peça, né? Se eu quiser acomodar melhor. Tudo eu posso, para o ponto acontecer de uma forma fluida, para ele ficar esteticamente bonito, né? E um ficar bem igualzinho ao outro, né? Então, isso que é legal desse ponto. Fechei a agulha lá para trás, introduzi no ponto de base, lacei, fechei. Então, a gente já tá caminhando aqui pro final da carreira, né? No final da carreira, eu introduzo, sem fazer ponto nenhum, e faço um ponto baixíssimo. E aí, tudo vai depender de como é que tá posicionado dentro da nossa peça, se for uma peça reta, uma peça circular. De toda forma, a gente acaba com um ponto baixíssimo, né? Que é aquele nozinho final, corta o fio e aí arremata o fio dentro da peça, né? E ficando dessa forma. Ou desta forma, quando a gente pega aqui apenas a alcinha de trás. Esse é o ponto caranguejo. Então, se a gente virar o ponto caranguejo, quiser fazer alguma coisa sobre ele, já começa a ficar um pouquinho mais complicado e perde esse efeito, né, de acabamento. Ele foi feito realmente para ser um ponto de acabamento. Então, perceba sempre assim, o gesto do punho, né? O gesto do movimento. E deixa esse movimento, olha só, como ele é ao contrário, né? Ele vem de trás para frente, laça o fio e aí fecha, né? De trás para frente, introduz a agulha, laça o fio e então ele fecha. Isso é muito bonito de deixar acontecer e de forma fluida, para você também não criar tensão no seu punho, na mão, nos dedos, nem no final, no resultado final da peça, né? Do ponto, da estética do ponto. Tá bem? Ponto caranguejo.